Olá, tudo bem com você? Como estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Andréia Matemática. Eu sou o professor André e hoje vamos ter aqui uma aula relâmpago sobre racionalização. É um assunto que deixa muita gente assustada e tal. Vamos tentar entender? Vamos lá. Bom, racionalização basicamente é você se livrar de um sinal de raiz quadrada que esteja no denominador de uma fração. Estou falando de maneira bem simplista, bem grosso modo, é disso que se trata. Você vai dar um jeito de se livrar do sinal de raiz que está no denominador de uma fração. Antes de continuar, vamos tentar entender por que você precisa fazer isso. Por que você não pode deixar isso do jeito que está aqui? Veja, raiz de 3 é um número irracional. Raiz de 3 é um número irracional. Então, ele tem infinitas casas decimais. Quando você tenta fazer este cálculo aqui, por exemplo, se você usar raiz de 3 como sendo aproximadamente 1,72, então você vai chegar no resultado de que raiz de 2 sobre raiz de 3 vai ser aproximadamente 1,15. Agora, se você adotar como raiz de 3 aproximadamente 1,7, então 2 sobre raiz de 3 para você vai dar aproximadamente 1,17. Repara que esses dois valores estão próximos, mas eles são meio diferentes, né? Não é tão próximo assim, não. Por que aconteceu isso? Bom, aconteceu isso porque nós usamos quantidades diferentes de casas decimais. Primeiro 1,72, depois 1,7. Ou seja, você vai chegar num resultado ou outro dependendo de como você decidir arredondar a raiz. 3. Concorda que isso não é muito bom, né? Porque você decide arredondar de um jeito, eu decido arredondar de outro. Nós vamos chegar em valores diferentes. Qual dos dois vai ter razão? Né? Para evitar briga, para evitar discussão, a ideia, a solução desse impasse aqui é a seguinte. A origem de toda desavença aqui de valores é o fato de que o sinal de raiz está no denominador. É ele que está causando toda essa encrenca, toda essa confusão. Então, o certo mesmo, para a gente se livrar dessa coisa mal resolvida aqui, é a gente dar um jeito de fazer esse sinal de raiz sumir do denominador. Como que se faz isso? Você deve ter já visto na escola um jeito de resolver isso aqui. Nós vamos replicar aqui esse jeito, mas eu quero antes te falar de uma propriedade muito importante da radiciação, que é esta aqui, ó. Raiz de A vezes raiz de B é raiz de A vezes B. André, para que a gente vai usar isso? Você já vai ver. Vamos voltar ao problema que temos em mãos. A gente precisa dar um jeito de se livrar do sinal de raiz que está aqui nesse denominador. Como é que você pode fazer esse sinal de raiz desaparecer daí? Bom, você pode fazer esse sinal de raiz desaparecer se o número que você tiver aqui dentro for um quadrado perfeito. Por que, André? Quer ver? Vamos supor que eu multiplique aqui por raiz de 3. Estou me preocupando por hora só com o denominador, tá? Usando essa propriedade aqui, a gente vai ficar com alguma coisa deste tipo aqui, ó. Certo? Que é raiz de 9 e que vai dar 3 aqui no fim das contas. Então, o plano é bom. Se a gente multiplicar
este denominador aqui, por exemplo, por raiz de 3, a gente vai conseguir eliminar o sinal de raiz que está originalmente no problema. E que é a causa de todo esse desentendimento aqui de valores. Só que tem um perigo, né? Se eu multiplicar só o denominador dessa fração aqui por raiz de 3, concorda que eu mudei a fração? Eu mudei a fração. Experimenta pegar, por exemplo, 1/5, multiplica só o denominador por, sei lá, por 3. Isso daqui vai virar 1/15. Você mudou a fração. Por quê? Porque você multiplicou só o denominador por 3. Para você evitar problemas, você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Você multiplicou embaixo por raiz de 3? Multiplica em cima por raiz de 3 também. Por quê? Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. E quando você multiplica um número qualquer por 1, você não altera o número. Ele continua sendo ele mesmo. Você não vai alterar a fração, você não vai cometer esse erro. Então aqui em cima eu tenho que ficar com 2 raiz de 3. Aqui 2 raiz de 3 e aqui 2 raiz de 3. E esse aqui é o resultado da racionalização. Agora, o que eu quero falar também é o seguinte. Você não precisa, você fala, André, mas por que a gente está preso? Então vai ser sempre raiz de 3 aqui? Se eu tiver raiz de 3 aqui, vai ser sempre raiz de 3? Ó, matemática é meio perigoso esse negócio de sempre que isto aqui. Eu vou fazer um exemplo a seguir para mostrar a você que você não está preso ao raiz de 3. Quer ver? Então vamos lá. Eu vou racionalizar esta fração, mas eu não vou usar o raiz de 3. Você quer ver o que eu vou usar? Por exemplo, eu vou usar aqui embaixo raiz de 12. André, mas de onde você tirou raiz de 12? Da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Agora, é claro que são vozes criteriosas, né? Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 12, usando de novo esta propriedade. Olha quantas vezes a gente já usou essa coisa aí, hein? 3 vezes 12. Isto aqui vai dar alguma coisa aqui embaixo, raiz de 36, que vai dar uma raiz de 36, que é 6. Então, o plano funcionou. A única coisa que a gente tem que se lembrar, que se eu multipliquei embaixo por raiz de 12, eu tenho que multiplicar em cima também por raiz de 12. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu estarei mudando a fração que me deram. Eu não posso fazer isso. Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 12, porque raiz de 12 sobre raiz de 12 é 1. E quando eu multiplico um número por 1, eu não altero esse número. Então aqui em cima vai ficar 2 vezes raiz de 12, certo? 2 vezes raiz de 12, 2 vezes raiz de 12, se simplifica aqui, vai ficar raiz de 12 sobre 3. Você vai falar, André, deu errado. Deu errado. Porque na lousa anterior, lembra, tinha dado 2 raiz de 3 sobre 3. Deu errado. Calma. Ó. De novo a gente vai usar isso aqui. O que é raiz de 12? É raiz de 4 vezes 3 sobre 3. Isto aqui é raiz de 4 vezes raiz de 3 sobre 3. De novo estou usando aqui. E isto aqui é 2 raiz de 3. Como no caso anterior. Então veja que você não está preso, não precisa ser raiz de 3. Ah, essa aqui é raiz de 3, tem que ser raiz de 3. Não. Eu multipliquei por raiz de 12 no numerador e denominador e deu certo. O que tem que acontecer? Você tem que fazer aparecer um quadrado perfeito dentro do sinal da raiz. O número que você vai escolher para multiplicar por raiz de 3 pode ser qualquer um, desde que no resultado aqui dentro dê um quadrado perfeito. Por quê? Porque aí você se livra do sinal de raiz. Como aconteceu aqui. André, então por que a gente usa o raiz de 3? Por que nos livros eu nunca vou ver aqui raiz de 12, como você fez no último exemplo? Eu sempre vou ver multiplicar pelo raiz de 3. Por causa das contas. Porque raiz de 3 é um número menor. A conta é mais fácil, né? Mas, se você quiser multiplicar por raiz de 12, vai dar no mesmo. Tá bom? Enfim, isso é o principal que você tem que saber sobre racionalização. Há outros casos mais difíceis e tal,
podemos ver num outro momento, mas neste momento, nesta aula, concentre-se no que vimos aqui, tá bom? E dúvidas, comentários, críticas, por favor, aqui embaixo. Obrigado, bons estudos e até mais.